Você está preparado para vender de 25 a 50 mil reais todos os meses com móveis sob medida? Você quer montar o seu próprio negócio e ter sucesso no setor moveleiro? Você quer dar uma boa qualidade de vida para sua família e ter tempo de qualidade com quem você ama? Poder comer o que realmente você quer sem ligar para o quanto custa? Você quer atender vários clientes ao mesmo tempo sem se sobrecarregar fisicamente? Mas deixa eu te fazer uma pergunta, só mais um detalhe. Você está preparado para atender diversos perfis de cliente, desde o projeto mais simples ao alto padrão do setor moveleiro? E do que adianta você ter potenciais clientes, porém não ter a capacidade de atendê-los ao mesmo tempo? Ou o contrário, você tem a capacidade de atendê-los, mas não sabe vender e fechar os projetos. Sabe por que eu te faço todas essas perguntas? Porque nós temos a resposta clara para cada uma delas. E você vai conhecer aqui a história da minha marcenaria tradicional, que não deu certo, que fracassou, porém que resultou em um modelo de negócio diferente, escalável, lucrativo e que possibilitou inúmeras pessoas a chegar nesses resultados. No meu primeiro mês, que foi o mês de maio, que foi onde eu iniciei a divulgar a empresa e começar realmente a vender aí pelo método, eu fiz exatamente 79.217. No último mês aí foi em torno de uns 60 mil que a gente acabou faturando. Eu vou entrar esse próximo mês com um faturamento aí de mais de 50 mil reais, mesmo trabalhando CLT, mesmo não empenhando aí 100% da minha energia na venda de móveis sob medida. Então nós faturamos 150 mil em um mês com móveis sob medida, sem ter marcenaria, utilizando o método MAP. Seja muito bem-vindo ao Desafio do Empreendedor Moveleiro. Meu nome é Felipe Pereira e nesta aula você irá aprender qual a melhor forma para você ter o teu próprio negócio no setor moveleiro. Tanto eu quanto o meu sócio Robson Bofo temos a intenção nesse evento que acontecerá nos próximos dias de te ensinar através de 3 aulas os pilares para você ter um negócio de sucesso no setor da movelaria. Isso de ponta a ponta, que te permite vender de 25 a 50 mil reais com móveis sob medida sem ter marcenaria, sem fazer plano de corte. E caso você já tenha uma marcenaria, assim como eu tive nos meus primeiros 3 anos da minha empresa, você irá aprender como alcançar resultados bem maiores. Por esse motivo, é de extrema importância que você assista às 3 aulas inteiras, para você entender todo o processo, passo a passo. Pensando nisso, nós preparamos um super sorteio para aquelas pessoas que estão comprometidas a ficarem conosco e participar desse desafio até o final. É algo realmente inédito. Nós iremos sortear um notebook Dell novinho e dentro de alguns minutos você já irá saber como fazer para participar desse sorteio. Ao assistir às 3 aulas, você sairá com conhecimento completo, pois na aula 2 você aprenderá como fazer um projeto assertivo de forma prática. Iremos te mostrar isso na tela do computador, como fazer esse projeto, ter o orçamento em tempo real e como precificar. Já na 3ª aula, você aprenderá como vender mais com menos esforço. Ou seja, é literalmente trazer mais dinheiro para o seu negócio sem que você precise trabalhar mais por isso. Há uns 10 anos atrás, este mercado não estava disponível a todos. Somente pessoas que tinham muita grana podiam entrar nesse setor tão promissor. E isso através de modelos de franquias. Mas agora você está diante de uma grande oportunidade de ter o seu próprio negócio, que te permite faturar mais de R$500 mil por ano. Um negócio 100% teu, sua própria marca. E se você for uma pessoa visionária e empreendedora, verá que isso serve para você também. Basta colocar em prática tudo o que eu vou te falar aqui. Antes de eu entrar a fundo no conteúdo prático, eu quero te contar como nós chegamos nesse método da marcenaria de alta performance. E sabe por quê? Porque se você não entender os problemas que tem por trás de uma marcenaria tradicional e do plano de corte,
você vai perder anos da sua vida em algo que não te trará a liberdade e a grana que você tanto quer. Hoje nós sabemos exatamente o que é preciso fazer para ter um negócio que te permita faturar entre 25 e 50 mil reais por mês com móveis sob medida, mas nem sempre foi assim. Eu tenho a certeza que sou bem parecido com você. Eu sei que a minha jornada pode trazer uma visão diferenciada para você. Mesmo que você não tenha uma marcenaria e nunca tenha trabalhado na área, você irá entender até o final desse vídeo como essa oportunidade também é para você. Eu vim de uma família muito simples. Eu sou neto de marceneiro e filho de tapeceiro. Minha família por parte de pai é predominante de autônomo. Ou seja, para que eles tivessem alguma grana, eles teriam que produzir com as suas próprias mãos. Essa questão me fez ter as minhas primeiras experiências logo na infância, pois com 12 anos de idade eu produzia algumas coisas para vender, como por exemplo, pulseiras de fio de telefone para vender na escola e gelinho que eu fazia para vender na rua. E ter que produzir para vender ficou claro para mim que não dava muito dinheiro, pois tudo dependia de mim. Isso me fez mudar de produto. Então fui vender outras coisas prontas, como por exemplo pipas e limão. Como o foco era comprar e revender, pude perceber que assim dava para ganhar mais dinheiro. Sei que nesse momento você deve estar pensando, beleza, mas o que isso tem a ver com móveis sob medida? Mas calma, porque já já você vai entender tudo isso vai fazer sentido na sua cabeça. Essa fase de vender as coisas na rua não durou muito, pois em um dado momento me empolguei nas vendas de limão e acabei voltando para casa tarde da noite, ao ponto que minha mãe me avistou de dentro do ônibus, pois ela, como gerente da loja de roupa, estava voltando tarde do trabalho. E ao me ver, ela desceu do ônibus bem irritada comigo e falou que eu não precisava fazer aquilo. E ali, naquele momento, tive que encerrar as atividades do meu próprio negócio. E você sabe como mãe é, não é mesmo? Como minha mãe sempre trabalhou fora, sempre me motivou a estudar, a arrumar um bom emprego e por esse motivo eu estudei, fiz vários cursos, me formei e antes mesmo de me formar, eu já havia trabalhado 4 anos em 2 empresas. E consegui arrumar um estágio na área indo para a 3ª empresa. Mas uma coisa que sempre me incomodou nas empresas onde eu passei foi o fato que independente do quanto eu trabalhasse, independente de quantas horas eu me dedicasse a mais, o salário continuava sempre o mesmo, não mudava. Era pequenos aumentos durante um ano. Esse incômodo me fez lembrar na infância do tempo que eu vendia as coisas na rua, que funcionava mais ou menos assim. Se eu vendesse o dobro de limões, eu teria o dobro do dinheiro. Então eu resolvi pedir as contas e até porque um ano de estágio já havia se passado e eu estava trabalhando por cerca de 10 horas por dia. Teve dias que chegou a bater 14 horas de trabalho. E o que eu ganhei, no final das contas, foi um mero reconhecimento de R$60 a mais no meu salário e uma renovação de mais um ano como estagiário. Porém, eu não aceitei essa proposta. E após 6 meses, eu pedi as contas para montar o meu próprio negócio. Dei início a uma marcenaria tradicional, juntamente com o meu pai e com o meu irmão. Montamos em um bairro muito simples e distante do centro, que por sinal é um bairro onde as pessoas não têm condição financeira de comprar um móvel. E a demanda de cliente que busca por um móvel de qualidade é baixa. E sinceramente, aquelas pessoas não podiam pagar o preço justo por um móvel sob medida. Mas isso eu só fui perceber após 2 anos que eu havia montado a minha marcenaria. E já te adianto que isso não me fez parar de lutar pelo meu sonho, de ter o meu próprio negócio. Mas sim em mudar o foco dos clientes e começar a buscar aqueles que estavam dispostos a pagar pelo produto. Há uns 9 anos atrás, tive que recorrer a um empréstimo para financiar os nossos primeiros maquinários, que por sinal eu cometi o meu primeiro erro. Nós compramos maquinários errados. Como fui neto de marceneiro e carpinteiro, comprei máquinas que não iria precisar para fazer a fabricação dos móveis sob medida. Foi uma tupia de bancada, uma plana e uma esquadrejadeira. Foi um erro? Sim, foi um erro.
porque foram máquinas erradas. Mas mesmo se fosse o maquinário certo, não ajudaria a chegar onde eu queria chegar. E você vai entender o porquê mais para frente. Naquele início de empresa, tocamos vários projetos pequenos. E com 1 ano e meio de negócio, veio minha primeira casa completa. Confesso que fiquei muito feliz por ter fechado o projeto, porém preocupado em como iríamos entregar, porque com aquelas máquinas seria mais difícil. E isso me fez agir. Então resolvi vender a esquadrejadeira que tínhamos e investir em uma máquina melhor. Foi aí que compramos uma Baldan no modelo SEC 3 IR. E que, por sinal, mal cabia na marcenaria. Meu pensamento era mais ou menos assim: se nós tivéssemos maquinários mais novos, iríamos produzir mais rápido e melhor. Por esse motivo, mais para frente investimos em uma coladeira de borda, porque ao concluir o projeto daquela casa completa, vi o quanto tempo nós perdíamos colando as fitas na mão e o quanto dinheiro ficou na mesa. Só para você ter uma ideia, aquela casa foi vendida por R$20 mil, mas após as negociações eu acabei fechando o projeto por R$18 mil. Lembrando que isso foi há 7 anos atrás. Daquele total, gastamos R$12 mil em materiais, custo de obra, alimentação, combustível e alguns insumos. Tudo isso me fez perceber que os R$6 mil que sobrou, que dividido por 2 meses, que foi o tempo que gastamos para entregar aquela obra, resultou em R$3 mil no mês, que dividido para 3 pessoas dava R$1.000 para cada um. E aquilo me deixou bem preocupado e bem pensativo, porque era menos do que eu ganhava como estagiário na última empresa que eu trabalhei. Como disse, eu fiquei bem pensativo em como poderia produzir mais rápido sem investir em mais maquinários. Aquela coladeira manual que havíamos comprado, meu pai não estava conseguindo trabalhar, ele não estava conseguindo utilizar de forma eficiente. Porque se passasse a peça de MDF muito rápido, algumas partes ficavam sem cola. Se passasse devagar, criava um calombo devido ao excesso da cola. Por esse motivo, ele preferiria colar manualmente com cola de contato. E essa máquina ficou parada por 3 meses. Um fato que me fez ter que vendê-la e comprar um notebook. Pois como eu estava buscando uma outra forma de trabalho, eu descobri um outro meio de fabricar os móveis. E este meio foi pelo plano de corte. Porém, tive algumas experiências não tão agradáveis que quem trabalha dessa forma vai entender bem o que eu estou falando. Os materiais chegavam em minha marcenaria todo solto. As peças vinham batendo no caminho, sem ao menos nenhuma embalagem. E isso danificava algumas peças, principalmente aquelas peças que eu pedia para vir sem fita de borda para me dar o acabamento na marcenaria. Quando chegavam os materiais, eu tinha que ajudar a descarregar, devido a uma rampa que tinha bem na entrada da marcenaria. Lembrando que ela ficava no fundo da casa dos meus pais. Já os trilhos, os cabideiros e os puxadores perfis de alumínio, eles vinham inteiro. Ou seja, tinha que ter uma pós-produção e assim continuávamos presos em algumas etapas. Sem falar que, como não tinha dispositivos de montagem, nós fazíamos uma pré-montagem no parafuso. E no caso de alguns dormitórios, por exemplo, nós montávamos e desmontávamos para levar para a casa dos clientes. E pensa numa perca de tempo. Em um negócio, toda vez que você perde tempo, perde dinheiro. Fora essas questões, teve um momento bem marcante no plano de corte. Eu fiz um projeto de uma venda de 2 dormitórios, um de solteiro e o outro de casal. Fiz o orçamento em 3 madeireiras, como de costume, que me fazia perder um bom tempo, principalmente na hora de passar o orçamento para os clientes. O vendedor do balcão, na hora de enviar o pedido para o plano de corte, ele se atrapalhou e enviou 2 pedidos iguais. Mas o maior problema foi que eu só fui descobrir isso na hora que esse material estava lá na obra. Lembro muito bem da cena. Deixei todos os materiais na obra. Eu mesmo descarreguei tudo com meu irmão. Deixei todo o projeto lá, junto com os montadores, e assim que eu havia chegado na marcenaria, eu recebi uma ligação. Era o montador, dizendo que as peças não estavam batendo e tive que voltar para a obra. Chegando lá, pude perceber que realmente estava errado e naquele momento eu não tinha mais como esperar. Fui para a madeireira e depois de muita conversa com o dono da madeireira e com o vendedor,
eu acabei comprando as chapas inteiras para eu mesmo ter que produzir em minha marcenaria. Passar por aquilo me fez enxergar que no fundo eu tinha uma sensação que estava patinando, pois já havia se passado 2 anos e gasto mais de 30 mil reais investido na marcenaria, entre a reforma do salão, a compra dos maquinários manuais, a compra dos maquinários estacionários, e eu não tinha visto o retorno do dinheiro, o retorno significativo. Ou seja, era muito trabalho para pouco dinheiro. E deixa aqui abaixo, eu quero saber se você já passou por isso, de ter que investir muita grana e não ver o retorno desse dinheiro dentro do seu negócio. Eu já não sabia mais se existia alguém ganhando dinheiro com móveis sob medida, porque a marcenaria tradicional ela era limitada na produção e o plano de corte existia várias possibilidades de erro. Foi aí que depois de vários dias eu cheguei a 2 hipóteses. A primeira delas, abrir um galpão bem grande com seccionadora, coladeira automática e assim aumentar a velocidade e a qualidade dos nossos acabamentos. Dessa forma, poderia fabricar vários projetos ao mesmo tempo. Só que para isso eu teria que investir um valor bem alto em implementação, algo acima de 150 mil reais com maquinário, fora todo o custo fixo para manter a empresa aberta. Aluguel, água, luz, funcionário, contratação de operadores de máquina, enfim, era muita grana. A segunda hipótese era comprar uma franquia de móveis planejado e focar somente na venda. Para isso, eu teria que ter 2 imóveis no meu nome, para um deles ficar penhorado caso a loja fosse por água abaixo, e investir no mínimo 50 mil reais para iniciar o negócio, e que por sinal eu não tinha essa grana. Outro fator que me incomodava era a questão da franquia iria propagar a marca deles e não a minha marca, sem falar nos royalties que eu teria que pagar todos os meses. De tudo que eu vi no setor da marcenaria até aquele momento, ter a marcenaria tradicional ou fazer plano de corte dava muito trabalho e pouco dinheiro, como eu já disse. E mesmo que você não tenha passado pelos mesmos problemas que eu passei, de comprar máquina errada, de não acertar trabalhar com a coladeira de borda, e mesmo sem ter erros no plano de corte, você vai perceber que existe uma limitação na capacidade do quanto cliente você consegue atender dentro do mesmo mês. E a consequência disso é limitar o seu faturamento. Montar uma grande fábrica ou uma franquia estava fora das minhas condições financeiras. Eu me vi num impasse terrível do que eu iria fazer. Até pensei seriamente em voltar a procurar um trabalho. Mas o desejo de ter o meu próprio negócio era maior do que a minha vontade de desistir. Até que um dia eu vi um banner escrito assim: aumente a sua capacidade produtiva sem aumentar os seus custos fixos. E foi conhecer do que se tratava. E era aquilo que eu estava precisando. Uma fábrica de móveis que estava 100% ao meu dispor. Era um galpão grande, seccionadora, coladeira automática, vários funcionários e tudo que eu tinha que fazer era apenas investir em um software 3D no valor de R$ 1.650. Eu não pensei 2 vezes e agi. Comprei o software vinculado à fábrica e comecei a aprender a projetar. Isso possibilitou fazer projetos 3D com orçamento em tempo real e renderização. Tudo isso dentro do mesmo programa. Daí em diante, os meus orçamentos foram todos assim, todos através do software. Confesso que quando vi os valores dos móveis, pude perceber o quanto eu estava praticando o preço errado em minha marcenaria. E ficou bem claro que esse era um dos motivos pelo quais eu não estava ganhando dinheiro, o quanto eu gostaria. Na verdade, eu estava posicionando a minha marcenaria em um nicho barateiro. Aos poucos, eu fui mudando o perfil de alguns clientes, precificando corretamente e colocando a minha empresa nos eixos. Mas ainda tinha 2 problemas, porque por mais que a fabricação estava resolvida,
e o produto da fábrica fosse exatamente o que eu precisava para atender os meus clientes com qualidade e escala, eu ainda estava preso na montagem e as minhas vendas não caminhavam tão bem. Mas isso só ficou claro para mim após conhecer as estratégias que o Robson estava aplicando na sua empresa. E aquele momento onde eu conheci a estratégia dele foi o momento da virada para mim, pois eu pude construir um negócio lucrativo e escalável que me possibilitou ter um faturamento superior a R$30 mil todos os meses. E isso sem ter todo aquele desgaste e aquela perca de tempo que a produção própria te traz. E eu tinha feito aquilo a partir de um método, logo eu poderia aplicar todos os meses. E mesmo sem o Robson vir de família de marceneiro e nunca ter trabalhado com móveis sob medida, o faturamento dele era 3 vezes maior do que o meu. Mas a jornada dele não havia começado naquele dia. Por isso, eu vou deixar ele explicar melhor aqui como que ele conseguiu faturar R$718 mil dentro do mesmo ano, começando do absoluto zero. Realmente, minha jornada não aconteceu da noite para o dia. Cresci dentro de uma família com um perfil diferente da do Felipe, pois meu pai era ferramenteiro, trabalhou por 34 anos na montadora Ford, começando pelo Senai com 15 anos de idade até a sua aposentadoria. Dos filhos, eu sou o caçula, tenho um irmão mais velho e uma irmã do meio. Como a vida toda do meu pai foi dentro de uma única empresa, fomos ensinados a seguir pelo mesmo caminho. Então, meu irmão fez Senai, entrou na Ford e atualmente ele atua como engenheiro na Mercedes. Comigo não foi diferente. Eu também entrei no Senai, fiz o curso de mecânico de usinagem durante 2 anos e fiz aquele clássico caminhão betoneira. E com isso consegui meu primeiro trabalho de aprendiz. Assim que me formei no Senai, iniciei a faculdade de engenharia de produção. E no 2º ano recebi uma proposta de estágio numa empresa multinacional. A minha vontade era ser efetivado na mesma área da graduação. Nesse período de estágio, noivei e me casei. E quem pagava a maior parte das contas lá em casa era minha esposa, que já era efetivada. Se passaram quase 2 anos de estágio e eu não vi a hora de receber a notícia da minha efetivação. Mas faltando 2 meses para o final do meu contrato, o meu chefe me chamou para uma conversa. E não foi bem assim que aconteceu. Eu recebi a notícia que nenhum estagiário seria efetivado naquele ano. E aquela conversa veio como um balde de água fria. Naquele momento, eu fiquei muito triste, pois não seria mais efetivado. E como estagiário, ao final de tudo, iria sair com uma mão na frente e outra atrás. Nessa época, o meu irmão tinha acabado de descobrir que se tornaria pai e começou a fazer orçamentos para os móveis do dormitório da minha sobrinha. Acabou ficando além do que ele poderia pagar, então ele teve a ideia dele mesmo fazer os móveis do dormitório e me convidou para ajudá-lo. Só tinha um problema: nem ele, e muito menos eu, tinha trabalhado com móveis antes. Foi aí que descobrimos o tão falado plano de corte e começamos a desmembrar do nosso jeito, o que era lateral, o que era base, o que era fundo, tamponamento, portas, enfim. E foi através desse processo de plano de corte que eu pude conhecer uma outra melhor forma de trabalho que me permitisse ter escala no processo de produção sem ter que desmembrar essas peças e correr o risco de errar alguma medida. E essa oportunidade que conheci soava mais ou menos assim: aumente a sua capacidade de produção sem aumentar os seus custos fixos. Eu confesso que eu não dei tanta atenção para aquilo naquele momento, até porque o que eu queria ainda era de algum jeito atuar na área da engenharia. Alguns finais de semana se passaram e finalmente finalizamos a montagem do dormitório da minha sobrinha. E até que por ser o primeiro projeto e sem ter experiência, eu confesso que ficou acima das nossas expectativas. E foi aí que eu acabei me apaixonando por móveis. Quando finalmente acabou o meu contrato de estágio, eu fui dar atenção para aquela oportunidade que haviam me apresentado. E no dia seguinte, eu acabei conhecendo uma fábrica de móveis. Enquanto me apresentavam toda a estrutura, a minha mente já estava longe. Eu imaginava aquela estrutura produzindo os meus projetos, sem que eu precisasse pagar pelos maquinários que estavam ali, sem que eu precisasse contratar nenhum funcionário e também não precisaria manter estoque de chapas. Afinal, eu só pagaria para produzir os projetos que eu vendesse. Aquilo era fantástico. Como já disse, eu não era do ramo, mas naquele momento foi como se eu esbarrasse numa grande oportunidade sem estar procurando. Sei muito bem que montar uma empresa não se trata apenas da fabricação, porque apenas um contato de um fornecedor não é o fator único que resolve a situação. Mas, como engenheiro de produção, eu sabia que a parte de produção já estaria resolvida. No mesmo dia, eu abri meu próprio negócio, um MEI, e fui de estagiário a empresário de um dia para o outro com o CNPJ aberto. Só que eu precisava dar um jeito de mostrar para o máximo de pessoas o que eu fazia.
Eu tinha que fazer esse plano dar certo. Então, desenvolvi uns panfletos e comecei a distribuir nos condomínios da região que eu achava potencial, além de criar uma página da empresa no Facebook e Instagram. Alguns dias se passaram e o meu celular tocou. Era uma possível cliente. E para minha surpresa, a cliente era uma mexicana que queria fazer o orçamento dos 4 gabinetes de banheiro do apartamento. Todo o ambiente era mobiliado, menos os 4 banheiros. Então eu desenhei aqueles gabinetes no software da fábrica e marquei para apresentar o projeto e os valores na casa dela. Afinal de contas, eu não tinha um espaço físico para apresentar os projetos. Fiquei mega ansioso, mas o jogo estava começando a mudar a meu favor. E naquela noite eu fechei os meus primeiros projetos no valor de R$4.000. Eu revisei as medidas e enviei os pedidos para a fábrica. E depois de alguns dias, esse pedido ficou pronto. Próximo passo era a montagem. E adivinha o que eu fiz? Eu peguei as ferramentas que a gente tinha montado no dormitório da minha sobrinha e eu mesmo fui montar esses banheiros. Eu levei cerca de 3 dias para montar e confesso que nesse projeto nem aquele recuo de pingadeira em relação à pedra eu deixei. Afinal, era um mundo novo para mim e eu estava aprendendo tudo sozinho. Algo que me deixou muito contente foi perceber que aqueles 4 gabinetes me deu um lucro de R$1.700, trabalhando 3 dias, algo que eu levaria quase 1 mês e meio para ganhar como estagiário. Sem contar na realização de ver a etiqueta na embalagem do produto com o nome da minha empresa, o nome da minha cliente, o número do pedido. Era algo incrível. Depois disso, eu fechei outros projetos pequenos, mas eu tinha um grande sonho, e eu acho que é o sonho de todos os que estão nessa área. Eu queria muito fechar um apartamento completo, e para minha surpresa, em apenas 4 meses, essa oportunidade apareceu para mim. E talvez essa oportunidade também pode surgir para você, mesmo que esteja iniciando do absoluto zero. E através de uma indicação, eu fechei um projeto de R$63.000. Eu posso dizer que ao mesmo tempo que eu senti muita alegria, o meu coração, ele gelou. Porque, e agora? Como assim? Como eu montaria um apartamento inteiro sozinho? E aqui vai uma sacada que só hoje, depois de mais de 5 anos, eu pude entender que a desvantagem de não conseguir montar, na verdade, virou uma vantagem. Foi bom, porque eu pude focar 100% no que mais importa, nas vendas e no crescimento do meu negócio. E foi aí que eu resolvi terceirizar a montagem com uma equipe especializada em móveis sob medida. E se você realmente estiver prestando atenção, você vai perceber que este ponto de terceirizar a montagem já era um dos diferenciais da minha estratégia, porque de nada adiantava a fabricação estar resolvida, sendo que eu criaria um gargalo na montagem. E em apenas 1 semana, o apartamento estava todo montado. O melhor foi ver que ao final da montagem, o estagiário que ganhava R$1.300 por mês teve R$18.000 de lucro só nesse projeto. Eu estava com um sorriso, de orelha a orelha. Simplesmente o que eu tinha ganhado num único projeto era mais de 1 ano de trabalho como estagiário. Deixa aqui embaixo, nos comentários, como você se sentiria se ganhasse em 2 meses o que você ganha hoje em 1 ano de trabalho. E agora fazem quase 7 anos que eu atuo desta forma. Eu aprendi muito, muito mesmo no campo de batalha. Foram mais de 150 contratos e mais de 450 ambientes entregues nesse período. Eu errei bastante, mas foi com esses erros que eu me tornei um empreendedor melhor. E o fato é o seguinte, pessoas comuns aprendem com os próprios erros e pessoas inteligentes aprendem com os erros dos outros. Nós contamos nossas histórias para te mostrar que mesmo para quem já é do ramo e quer ter uma mudança na forma de trabalhar e para quem quer iniciar um negócio próprio do absoluto zero, é sim totalmente possível. E através de nossas histórias, ficou claro que quem tiver a visão ampla e não se limitar ali no operacional, vai conseguir alcançar bons resultados também. Mas ainda não acabou. Vamos voltar ao que interessa. Independente de qual seja o negócio, pode ser vender picolé, doces, limão, gelinho, móvel sob medida. Se você tiver uma operação escalável e lucrativa que te possibilita atender vários clientes ao mesmo tempo, você terá um negócio muito valioso nas mãos. Pensa aí, você acha que vender picolé dá dinheiro? Depende. E eu vou te dar 2 exemplos. O primeiro, você compra a fruta, produz o picolé, espera congelar, embala e depois sai para vender com o seu próprio carrinho. Dessa forma, eu te garanto que o seu faturamento ficará limitado em quantos sorvetes você consegue produzir. Já no segundo exemplo, você
faz uma parceria com um fabricante de sorvete para ele produzir com a sua própria marca, fecha a parceria com comércios locais para distribuir em escala. E qual das duas você acha que vai faturar mais? O exemplo 1 ou o exemplo 2? É claro que é o exemplo 2. Agora, eu quero te mostrar um outro produto. Como minha mãe trabalhou como gerente de loja de roupa por vários anos, pude ver que as marcas não confeccionavam as suas próprias roupas. Elas apenas mandavam bordar o seu logo ou simplesmente trocavam as etiquetas. No setor moveleiro, hoje, também pode ser dessa forma. Basta você ter a visão empreendedora, pois o novo mercado está de portas abertas. E esse é o novo mercado moveleiro, uma oportunidade que funciona, um método aprovado por nós em nossas próprias empresas e por diversas outras pessoas que já mostramos aqui. Mas agora, se você quiser montar uma marcenaria tradicional ou continuar com a marcenaria tradicional e até mesmo trabalhar com plano de corte, eu vou te contar os 4 fatores que com certeza pode acontecer com você. Primeiro, quem trabalha sozinho numa pequena marcenaria com maquinários manuais ou até mesmo com plano de corte, o resultado é baixo, porque muitos processos de fabricação dependem exclusivamente dele, ou seja, uma única pessoa. Já no método MAP, são inúmeras pessoas trabalhando em função do seu negócio, para te entregar um produto 100% finalizado e sob medida, com um excelente acabamento e pronto para montar na casa do cliente. E reforçando uma desvantagem no plano de corte, que o material precisa de uma pré-produção, ou seja, furações, cortes, pré-instalações, instalações de perfis de puxadores, corte de trilho, de cabideiro, e isso acaba te obrigando a ter um espaço físico para fazer essas atividades. E sem falar que na maioria das vezes as peças vêm soltas, com grande chance de vir danificada, e tem que lidar com várias sobras de MDF, fita de borda, perfis de alumínio. E onde você vai colocar essas sobras? Se você morar em um apartamento, como é que você vai fazer? O segundo ponto é que você perde muito tempo. Perde tempo calculando as medidas, perde tempo consultando o preço em várias madeireiras, perde tempo se preocupando com a chegada de vários materiais. Quando você perde tempo, você acaba perdendo aquilo que é mais valioso dentro do seu negócio, porque tempo perdido é irrecuperável. No nosso caso, a gente investe o tempo nas atividades mais lucrativas e importantes do nosso negócio. Terceiro, errar no orçamento. Isso é um fator crítico, porque se vender barato por muitos anos, você acaba entrando em um mercado de preço baixo. Já ao utilizar um software 3D vinculado a uma fábrica, onde tudo está precificado corretamente, você saberá com exatidão o valor de fabricação e o quanto irá ganhar de lucro e qual o preço correto a cobrar do cliente. Quarto ponto, em uma marcenaria grande com vários funcionários, você vai ter um grande investimento de implementação, custo fixo alto e, como já citei anteriormente, é como se você comprasse um avião só para fazer viagens esporádicas, ou seja, não compensa, é totalmente inviável. Agora, se você tem a possibilidade de usar esse avião apenas quando precisa, tendo o custo fixo próximo a zero, aí sim, aí vale a pena. É por isso que o método MAP da marcenaria de alta performance funciona tão bem. No próximo episódio, você aprenderá como fazer o projeto assertivo. Na prática, iremos te mostrar na tela do computador como fazer o projeto, ter orçamento em tempo real e como precificar corretamente, porque fazendo assim, você irá vender muito mais. Agora que você já entendeu como que foi a origem do método MAP, como tudo isso surgiu,
Deixa eu te explicar como funcionará o sorteio. O desafio de hoje é o seguinte: você sabe que no mundo dos negócios, quando você anda acompanhado, você consegue ir mais longe, não é verdade? Por esse motivo, você precisa fazer o quê? Pegar o link dessa aula e compartilhar com no mínimo 3 pessoas que são mais importantes para você. Pode ser sua esposa, seu esposo, pode ser o seu sócio ou aquela pessoa que é mais importante para dentro do seu negócio. Depois que você fizer isso, que compartilhar com eles esse link, você tira um print e manda esse print no nosso direct do Instagram, comprovando que você compartilhou o link dessa aula. E a segunda parte desse desafio, dessa aula, é que você precisa entrar no nosso perfil do Instagram, @marcenaria de alta performance, e procure pela foto oficial, que vai estar escrito assim: aula 1 liberado. Aí nessa foto você comenta o que você achou desse primeiro episódio e coloca a hashtag a grande mudança. Fazendo isso, você irá cumprir com o primeiro desafio desse evento e irá concorrer ao notebook. Tá joia? Um forte abraço, espero que você tenha gostado e até a próxima aula. Meu nome é Rubens, né? Para quem não me conhece, sou do extremo leste de São Paulo, sou da região de Ferraz de Vasconcelos, sempre morei por aqui, né? Tenho 33 anos e sou um dos MAPs hoje, graças a Deus. Eu comecei muito cedo, né, a me preparar profissionalmente. Então, quando eu era adolescente, me ingressei num curso profissionalizante de marcenaria. Terminando o curso, eu tive um destaque entre os participantes do curso, né? Então, o meu professor de marcenaria, ele me chamou para trabalhar junto com ele numa oficina de garagem, né? Eu saí do curso, terminei o curso no final de 2005, e aí fui trabalhar com ele na garagem dele como ajudante de marceneiro. Eu trabalhei 2 meses com ele, no máximo. E aí surgiu uma outra oportunidade, onde ofereceram 2 vagas aos pessoal que tinha concluído o curso no Dom Bosco, né? Uma empresa pediu para que apresentasse, né, alguns desses jovens para poder fazer teste nessa empresa. Então, eu fui fazer entrevista lá com mais 7 amigos, né? Que concluiu a marcenaria junto comigo. Nós já iniciamos a trabalhar, já começamos a trabalhar na empresa. Eu trabalhei desde o chão de fábrica até o setor do PCP, que é um centro, né, de planejamento dentro da empresa. Então, foi um processo assim de crescimento dentro da empresa, entendeu? E eu saí em 2010 de lá. Saí de lá, fui trabalhar em lojas. Virei projetista, tive o acesso ao Promove, e aí parti para os projetos, criei obtive bastante conhecimento na parte de desenvolvimento de projeto. De lá para cá, eu trabalhei também em outros segmentos, por exemplo, transporte, saí um pouquinho da marcenaria, mas não larguei totalmente. Depois disso, eu resolvi fazer os móveis, né? Eu casei, né, em 2015 e fiz os meus móveis para casa. Para prospectar os novos clientes, né, você faz para você e aí a galera começa a gostar. E foi assim comigo, né? Fiz os móveis para mim, a galera começou, a família, praticamente todo mundo quis, né? Então eu fui fazendo móveis para todo mundo. Até um ponto que eu estava trabalhando registrado, então eu fazia os móveis aos finais de semana e trabalhava lá durante a semana, segunda a sexta, CLT, normal. E aí chegou um ponto que eu não estava conseguindo fazer os móveis e trabalhar lá, porque faltava tempo para produzir os móveis. Isso foi crescendo numa proporção que eu não conseguia dar conta. Eu tive que... Além disso, eu estudava. Eu estudava nesse período também. Então, eu fazia assim, a minha rotina era essa. CLT, segunda a sexta, à noite, estudava, faculdade, e final de semana, móveis planejados em casa, certo? Então, chegou um momento que eu decidi parar com o CLT, eu não estava dando conta. De verdade, eu falei, eu vou fazer só isso da minha vida, vou fazer só a marcenaria e vou para cima, né? Virei autônomo, larguei isso, foi em 2016. Então, de lá para cá, eu trabalhei até
2020 dessa forma, né? De 2016 a 2020. Essa marcenaria, ela iniciou em casa, né? Eu comprei todo o maquinário, assim, básico. Comecei com o básico mesmo, né? Eu tinha minhas ferramentas ali, era praticamente um martelete, uma parafusadeira e uma... Se eu contar, você nem acredita. Eu usava uma serra mármore, né? Com um disco adaptado para poder cortar o MDF e fazer o acabamento na plana, na lixa. Era assim, a minha vida era essa. Entendi. Comecei dessa forma. Aí fui melhorando ferramentas, coladeira de borda, né? Serra circular. Então, montei essa marcenaria em casa. Chegou um momento que eu não consegui armazenar tudo que eu produzia, né, no mesmo local, em casa, não cabia. A marcenaria ficou pequena, de verdade, porque eu fui tentando me organizar na agenda para poder pegar, né, assim, adquirir vender para todos os clientes que estavam orçando, né? Precisei de um novo espaço, né? Eu precisei evoluir. E foi no final de 2020 isso. Fiquei um tempão aqui em casa, né? Trabalhando dessa forma. Foi no final de setembro de 2020, eu decidi sair daqui e ir para um galpão. E lá eu montei toda uma estrutura, né? Fiz um baita do investimento que precisou, né? Não tinha parte elétrica. Além disso, eu tive que adquirir mais algumas máquinas que eu gostaria de ter e aí comprei elas, né? Eu falo um investimento alto, porém, para dar de uma vez, né? Porém, para chegar num nível que eu queria mesmo, com certeza eu ia ter que gastar bastante. Muito mais dinheiro, né? Eu tive esse problema de verdade, eu não conseguia... Eu me limitei. Eu conseguia produzir X, eu não conseguia aumentar, mesmo tendo um espaço enorme. Depois de 2020, aí o que aconteceu? O que mudou, o que melhorou para você? Assim, acho que Deus tocou na minha vida, me abençoou muito mais, né? Eu tenho que agradecer muito a Deus de ter conhecido um método que mudou de verdade a minha forma de trabalhar. Estou muito feliz por isso, de verdade. Na verdade, não foi nem por mim, foi minha esposa pesquisando. Ela viu o vídeo, viu uma chamada, não sei se foi no Instagram, se foi no YouTube, algum lugar ela viu, me mostrou, vocês falando da MAP. E aí, isso me chamou muita atenção. Vocês prometendo uma coisa assim, que era surpreendente, né? Uma coisa que revolucionária, né? Nesse meio da marcenaria. Isso eu dei a cara a tapa para poder conhecer e graças a Deus eu conheci vocês. Quer saber quanto que eu faturei durante esses 2 meses e meio? De março para cá, eu faturei, tá aqui na tela do meu computador, R$230 mil. Sem ter marcenaria, certo? Sem ter um local fixo, sem precisar de mais nada, a não ser do método. E eu jamais conseguiria isso trabalhando do jeito que eu trabalhava. E aí, MAP, tudo bem com vocês? Me chamo Otávio, sou aqui do estado do Espírito Santo. Há 4 anos trabalho com móveis. Eu sou montador. Sempre tive vontade de empreender com móveis sob medidas, mas sempre achei difícil pelo fato de pensar de que para trabalhar neste segmento eu teria que ter uma marcenaria. Foi então que, pesquisando, eu conheci este método, o método MAP, e em janeiro de 2020 eu adquiri este método, onde eles explicam e ensinam a empreender com móveis sob medida sem ter marcenaria. Em outubro de 2020 eu fiz parceria com uma indústria. Hoje estamos em setembro de 2021, quase um ano que fiz essa parceria com essa indústria. Nesse meio tempo eu faturei R$72 mil com móveis sob medida, sem ter marcenaria, sendo que no mês de julho foi o mês que mais faturei, onde tive faturamento de R$34 mil trabalhando com móveis sob medida. E gente, tá pensando em empreender neste segmento, mas não tem condições de investir numa marcenaria? Eu indico este método. Tenho certeza que vai mudar a vida de vocês, como está mudando a minha. Valeu, abraço.